irmãos, boa noite. Vamos chegando, vamos aproveitando a oportunidade, deixar todos os irmãos chegarem, nossos convidados, chegando aí os irmãos de Taguatinga, aleluia, já vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai colocando aí seu sentimento para essa semana, enfim. Então, lembrando que nós estamos vendo um tema geral baseado em 2 Coríntios, que é os ministros da nova aliança. Então, lembrando que a ênfase dessa série de 6 meses é os ministros da nova aliança. Em outras palavras, o encargo do Senhor é a nossa pessoa. O tema da semana 2 deste alimento diário que nós estamos vendo é o ministério da reconciliação. Ele está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 21. Muito bem, eu recomendo que os irmãos dêem uma lidinha, né? Aqueles que já fizeram, amém, então de parabéns. Aqueles que ainda não fizeram, leiam 2 livros que eu gostaria de recomendar. Está no slide seguinte aí, que é a visão do tabernáculo. Nós vamos trabalhar esse tema ao longo dessa mensagem. E também como servir a Deus. Esses 2 livros juntos, eles aprofundam nesse tema que é a reconciliação. E vamos usar o tabernáculo como uma figura da reconciliação e os seus níveis e profundidade de reconciliação com Deus. Amém? Muito bem. Como de costume, nós temos o hábito de sempre preparar aqui o encargo da semana. E, de acordo com o que nós lemos, né, do que ouvimos na mensagem e também vimos no tutorial, o encargo dessa semana 2, que é o Ministério da Reconciliação, o Ministério da Reconciliação, de um lado, deve ser nossa experiência, por outro, é para que reconciliemos outros com Deus. Nesse contexto, temos a figura do tabernáculo e suas nuances, para descrever nossa experiência de reconciliação progressiva com Deus, sendo que a morte de Cristo nos concedeu o grande privilégio de termos acesso ao Santo dos Santos. Hoje, como embaixadores de Cristo, temos de representá-lo e rogar aos que foram confiados aos nossos cuidados que também se reconciliem com Deus. E, por fim, Cristo pagou na cruz um altíssimo preço para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse, portanto, é o encargo desta semana e espero que, ao longo desses minutos que estaremos juntos, o Senhor possa nos abrir cada vez mais a importância de nós nos aprofundarmos na reconciliação com Ele e também levarmos influenciarmos outros a também terem o mesmo sentimento. Muito bem, então, vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 21, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Então, irmãos, espero que o Senhor nos dê inspiração, a mim e a você, para nós adentrarmos nas porções e conteúdo que cada um desses versículos traz para nós. Amém? Vamos, então, seguir na separação dos temas que serão desenvolvidos nesta mensagem que fala sobre o ministério da reconciliação. Nós temos, então, 5 pontos importantes. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aborda acerca da nova criação. Depois, o segundo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, apresentando o ministério da reconciliação. O terceiro está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que fala sobre a palavra da reconciliação.
E o quarto ponto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, fala sobre os embaixadores de Cristo. E, por fim, o quinto e último ponto está no versículo 21, que trata sobre nós sermos justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus. Ok? Então, a melhor maneira de explicar acerca do ministério da reconciliação é usando a figura do tabernáculo. A figura do tabernáculo é uma excelente figura, uma excelente ilustração para a gente ver como são os níveis de reconciliação que cada um deve ter com Deus. Bom, antes da gente entrar propriamente dito no tabernáculo, que é o slide seguinte, eu gostaria de falar que no versículo 17, nós vemos um ponto muito importante falando sobre que nós somos nova criação. Quando é que começou, ou quando foi que deu o começo para que nós nos tornemos nova criação? Quando eu e você cremos no Senhor. Quando nós cremos no Senhor, nós então nos tornamos nova criação ou nova criatura. Então, antes disso, onde nós estávamos em relação ao tabernáculo? Nós estávamos no átrio exterior, ou melhor, estávamos no arraial. Nem no átrio exterior nós estávamos ainda. Estávamos no arraial. Então, quando nós cremos no Senhor, nós saímos do arraial e fomos incluídos lá para a primeira experiência, que é o átrio exterior. Então, nós vamos conhecer um pouco do átrio exterior, que é composto aí de dois móveis importantes, que são o altar de holocausto e temos também a bacia de bronze. Olha, veja bem, essa primeira experiência que nós temos aqui com o altar de holocausto e a bacia de bronze são muito significativos. Por quê? Porque o altar de holocausto fala do sacrifício que todo pecador tinha de oferecer para ter remissão de seus pecados. E na bacia de bronze, nós temos ali uma experiência de termos nossas mãos e pés lavados para adentrar para o próximo nível, que é o santo lugar. Mas antes da gente partir para o santo lugar, vamos ver em Hebreus capítulo 9, versículo 14 e 22, uma porção muito importante com respeito ao significado espiritual de estar no átrio exterior. Então, nós temos muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. No versículo 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, depois de nos tornarmos nova criação, por crermos no Senhor Jesus, toda a realidade espiritual do altar de holocausto e da bacia de bronze se cumpriram em nossa experiência. Por quê? Porque no altar de holocausto, ao invés de nós sermos o sacrifício, quem foi o sacrifício foi o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Então, no Antigo Testamento, como se dava isso? Lá em Levítico, capítulo 1, o homem pecador pegava, então, uma oferta, quer seja de gado graúdo, gado miúdo, ou mesmo pombas, ou aves. Então, eles tomavam esse animal, chegavam ali à frente do tabernáculo, né, no átrio exterior, e se identificavam com aquele animal, por sua vez, ele era imolado, ele era esfolado, ele era cortado em pedaços e era posto sobre o altar. E ali, sobre o altar, aquela queima daquela oferta subia como aroma agradável a Deus e, consequentemente, o homem era perdoado de seus pecados. Mas note um ponto importante. Quem foi essa pessoa que nos substituiu lá no altar de holocausto? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pagou um altíssimo preço por mim e por você, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos obter, então, a redenção, a remissão de nossos pecados. Mas não somente isso.
Depois do altar de holocausto, nós avançamos para a bacia de bronze, onde nós somos lavados. Lá, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz como se deu espiritualmente conosco esse lavar. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Veja, nós fomos lavados pelo nome e pelo Espírito. Toda vez que eu e você invocamos o nome do Senhor, nós temos uma experiência de ser lavados. Lavados da nossa impureza, lavados da nossa injustiça, lavados de nossos pecados, para prosseguir na nossa experiência com Deus. Veja que rico. Então, dentro do ato exterior, eu e você experimentamos o primeiro nível da reconciliação que foi obtido por meio da morte de Cristo na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que Cristo estava, então, reconciliando o homem consigo, né? Por meio, ou seja, Deus estava reconciliando o homem consigo por meio de Cristo. Então, por que meio de Cristo? Por meio da redenção de Cristo, e nós obtivemos nosso primeiro nível de reconciliação. E dentro desses versículos que a gente acabou de ler, tanto a justificação como a santificação são objetivos. Por quê? Porque não dependeu de nós, dependeu de Deus. Foi Deus em Cristo que realizou a santificação e a nossa justificação. Lembrando que santificação é nós sermos separados para Deus. E com respeito à justificação, nós então temos Cristo como a nossa justiça. Amém? Muito bem. Agora que nós passamos pelo ato exterior, ali experimentamos o altar de holocausto e a bacia de bronze, vamos adentrar para o santo lugar. Então, no santo lugar, nós temos, então, outra experiência muito importante na nossa vida cristã, que diz respeito à nossa vida da igreja. Porque no santo lugar nós temos um ambiente de serviço. Ali nós temos a mesa dos pães da presença, nós temos o candelabro de ouro e temos o altar de ouro do incenso. Essas três mobílias nos representam também várias reuniões da vida da igreja. Por exemplo, a mesa dos pães da presença, nós temos ali expostos sobre a mesa 12 pães e mais uns cálices de vinho que servirão para as libações no altar do holocausto. Então, quando uma oferta demorava a ser queimada, e que não podia ficar de um dia para o outro, então o sacerdote ele pegava ali aquela taça de vinho, derramava sobre o altar, né, sobre aquela oferta que estava sobre o altar, para acelerar a queima. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele estava sendo oferecido como libação por nós, indicando que ele era oferta que sobre ele estava sendo colocado vinho para acelerar a queima do processo do nosso crescimento de vida. Então, vamos ver aqui, em Atos capítulo 2, versículo 46, a relação que há entre a mesa dos pães da presença com a nossa vida da igreja. Então, em Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ora, qual é a relação da mesa dos pães da presença com o partir do pão de casa em casa? É porque na mesa dos pães nós temos ali 12 pães, que é o número ideal para numa casa reunir. Não sei se você se recorda desse hino, né? Que diz... 12 é o número ideal para numa casa reunir. Se o número aumentar, outra casa se abrirá. Infelizmente, nem todos os grupos familiares têm experimentado isso, mas nós precisamos prosseguir para usar o nosso grupo familiar não só de cuidado mútuo, mas também de multiplicação. Então, nosso grupo familiar precisa multiplicar. Então, por exemplo, se o universo que um grupo familiar pode alimentar é 12 pessoas, se tem 12 pães, vai ficar um pão para cada pessoa. Mas se tiver 24 pessoas num grupo familiar, vai ficar o quê? Meio pão para cada pessoa. Então, a tendência é reduzir a comida. Então, por isso que nós precisamos sempre ter esse coração de procurar multiplicar. Temos de ver, né, como é que está o nosso grupo familiar, se já tem irmãos líderes que podem, então, multiplicar e assumir
um novo grupo a partir daquele, enfim. Então, essa é a relação do grupo familiar com a mesa dos pães da presença. Como ali na mesa dos pães da presença temos também os cálices, nós também podemos associar a mesa dos pães com os cálices, obviamente, com a reunião do partir do pão. Na reunião do partir do pão, nós temos o cálice, e o cálice de vinho, representando o sangue de Cristo, e o pão representando o corpo de Cristo. Então, todos os domingos, agora, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né, de risco de infecção por Covid-19, nós então podemos reunir nossas casas. E hoje mesmo, né, hoje pela manhã, tivemos uma oportunidade de partir o pão através do aplicativo Zoom, vendo ali um número significativo de casas representadas ali, partindo o pão juntos. Que o Senhor possa nos dar caminho para a gente fazer isso com mais frequência e também rogar ao Senhor para terminar esse período de isolamento social e possamos então voltar às nossas reuniões presenciais com o partir do pão coletivo. Amém? Muito bem. A segunda mobília é o candelabro de ouro. O candelabro de ouro, ele era uma peça de ouro puro que era batida, era golpeado para tomar toda essa forma aí com essas 6 hastes e uma haste principal no centro, dando aí 7 hastes. Uma haste central e mais 3 em cada lado direito e lado esquerdo. E dentro de cada uma dessas hastes havia umas tacinhas que era colocado o azeite para embeber o pavio de algodão, e esse pavio, então, ele era acendido para que o candelabro pudesse, então, brilhar. Então, a luz que predominava no santo lugar era a luz do candelabro. E de onde a gente recebe luz na nossa experiência cristã? Então, em João, capítulo 1, versículos 1 e 4, nos mostram a nossa relação da luz que adivinha do candelabro para iluminar. Então, vamos ver. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em outras palavras, a palavra que era Deus, nessa palavra que era Deus estava a vida. E a vida advinda da palavra, nós temos então luz. Então a luz do candelabro representa a luz da palavra. E uma das nossas reuniões onde a gente dá bastante ênfase para a palavra é a reunião de caráter ministerial, que no período normal era realizada aos sábados, às 19h30. Em outras palavras, quando os irmãos ali ministravam a palavra para nós, nós recebíamos muita luz. Agora, aos sábados, nós temos a palavra ministrada pelo irmão Ezra Mar, que ocorre também às 20h, e temos agora também aos domingos de manhã uma palavra ministrada pelo irmão Pedro Dong. Então nós temos 2 grandes oportunidades para termos a luz brilhando sobre nós. E agora, este momento aqui que nós reservamos para estarmos mais localizados aqui na Igreja de Taguatinga e, consequentemente, assistir aqueles que estão estão presentes aqui nesta transmissão. Muito bem. Aí, essa luz que vem é uma luz que vem a partir da palavra de Deus. Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu corro o risco de estar em trevas, de não ter luz para poder desenvolver a vontade de Deus, ou até mesmo curar as minhas feridas, curar minhas carências, suprir as minhas necessidades. Então, por isso que nós precisamos ter contato com a experiência prática do candelabro, tomando a luz que vem da palavra. Depois, adiantando aí um pouco mais, no santo lugar, nós temos o altar de ouro do incenso, ou altar do incenso. Ali eram depositadas o incenso, que era pilado, era piloado, era moído, e esse incenso era colocado no incensário para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, borrifava ali um pouquinho de incenso
para cegar os querubins e ele ter tempo de derramar o sangue sobre o propiciatório para não ser consumido. Veja que ginástica o sumo sacerdote tinha que desenvolver. Mas espiritualmente, qual a relação do altar do incenso com a nossa experiência cristã? Vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e também o capítulo 8, versículo 3, que diz: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vejam, aqui o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, associou o incenso com as orações dos santos. Logo, o altar de ouro do incenso representa as nossas orações e, consequentemente, representam as reuniões de oração. Graças ao Senhor, porque nós temos bons grupos familiares que têm se envolvido com a oração. E aqui cabe um destaque para o grupo familiar de Vicente Pires, que tem levado isso tão a sério, a ponto de estarem realmente respeitando aquele relógio de oração que a obra sugeriu para nós, para toda a região 1, orar e interceder pelas necessidades da obra nos dias ímpares, né? E além disso, tem também as nossas próprias reuniões de grupo familiar, onde a gente gasta um bom tempo com oração, lutando pelas necessidades da obra e também pelas necessidades pontuais dos nossos irmãos. Ó Senhor Jesus! No versículo abaixo diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Vejam, o altar de ouro, aqui com o incenso, está diante do trono. Então, em outras palavras, as nossas orações, quando mescladas com incenso, elas chegam até o trono de Deus. Amados irmãos, não são poucas as vezes que muitas de nossas orações não passam nem do teto. Mas quando elas estão mescladas com o incenso, que representa Cristo, então elas conseguem alcançar o trono de Deus. Eu espero que todos os grupos familiares, todos os irmãos e irmãs, todos os jovens e adolescentes estejam fazendo orações que alcancem o trono de Deus. E Deus, consequentemente, é sensibilizado e tocado para fazer aquilo que se pede nas orações. Muito bem, então nós aqui fechamos o santo lugar. Mas tem um detalhe importante ainda no santo lugar que nós não podemos esquecer. O acesso à entrada do santo lugar é composta por 4 entradas, formada por 5 colunas. Então, se você vê aí, de frente para a bacia de bronze, nós temos 5 colunas, que são esses pontinhos pretos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E bem perto dessas entradas, né, nós temos os véus aqui, que separam aqui essas entradas, e nós temos aqui Gálatas 2:9. Que relação tem isso com a nossa vida cristã? Vamos ver lá o que Gálatas 2:9 diz. Então, em Gálatas 2:9, nós lemos: quando conheceram a graça que me foi dada, o apóstolo Paulo falando, Tiago, Cefas e João, que eram reputados por coluna, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, em outras palavras, Tiago, Cefas e João eram os apóstolos. Esses apóstolos, então, eles foram reputados por colunas. Em outras palavras, todo aquele que é o enviado do Senhor é uma coluna. E como coluna, aqui, na posição de separação entre o átrio exterior e o santo lugar, o que eles estão fazendo? De acordo com o que nós vimos no versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 5, eles estão rogando para que nós nos reconciliemos com Deus. Em outras palavras, a função dessas colunas
é convidar os irmãos para sair do ato exterior e terem experiência com o santo lugar. Experiência com com a realidade da mesa dos pães, da presença, a realidade do candelabro, a realidade do altar de incenso. Então, você e eu podemos ser essas pessoas, essas colunas que encorajam uns aos outros a sair da experiência da redenção, da nossa experiência inicial da vida cristã e partir para a vida do serviço, a vida prática da igreja. Amém? Agora vamos adentrar para o terceiro e último cômodo do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos nós temos uma única mobília composta ali por alguns detalhes importantes, que é a arca de ouro. Sobre ela estavam 2 querubins, com as suas asas projetadas um para a frente do outro, e dentro dessa arca da aliança havia alguns objetos que nós vamos ler no versículo seguinte, que diz aí, o capítulo 9 de Hebreus, versículos 3 e 4. Vamos lá ver? Amém? Então, no versículo 3 e 4, nós vamos ver uma importante revelação que o apóstolo Paulo traz para nós. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4 diz: por trás do segundo véu, ou seja, por trás do véu que separa o santo lugar do Santo dos Santos, se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Atente para esse versículo. Esse versículo nos traz um ponto que é novo. Se você for conferir o capítulo 26 de Êxodo, o capítulo 35 de Êxodo e mais alguns capítulos de Levítico, você vai perceber que quando os móveis e as mobílias ali são dispostas nos 3 cômodos do tabernáculo, o altar de ouro do incenso ele não está no Santo dos Santos, ele está no santo lugar. Mas por que aqui o apóstolo Paulo fala que está no Santo dos Santos? É para mostrar que houve uma ruptura do véu central. Quando isso ocorreu? Vejam, se você der mais um clique aí, você vai perceber que Mateus 27, versículos 50 e 51, vai nos explicar por que o altar de ouro do incenso agora faz parte do Santo dos Santos. Vamos ler então Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51, que diz: e Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, isso aqui é uma narrativa da crucificação do Senhor, as últimas 6 horas, a parte final da crucificação do Senhor. Então, o Senhor entrega seu Espírito no versículo 50. No 51, o que acontece? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Vejam, que véu é esse que rasgou? Justamente o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Então, quando Paulo percebeu que a morte de Cristo havia proporcionado uma abertura no Santo dos Santos, que outrora era única e exclusivamente para Arão e também para o sumo sacerdote, entrar uma vez ao ano, agora, para nós, nós podemos entrar a qualquer momento. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz que nós devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos para alcançarmos socorro, misericórdia, graça e socorro para a ocasião oportuna. Em outras palavras, nós não podemos mais temer entrar no Santo dos Santos, como ocorria no Antigo Testamento, porque agora nós temos o sangue de Cristo que se tornou propício a nós, fazendo-nos entrar a todo e qualquer momento no Santo dos Santos. Mas, em vez de pensar entrar e sair, que tal a gente permanecer? A morte de Cristo não pode ser em vão, a ponto da gente viver ora no Espírito, ora na carne. Ou seja, ora no Santo dos Santos, ora no ato exterior. Não, nós devemos avançar na nossa experiência cristã e permanecer no Santo dos Santos.
Não é fácil, mas nós precisamos ter esse exercício. E vejam, nos versículos que a gente leu lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 3 e 4, diz que dentro da arca da aliança havia 3 coisas importantes. A vara de Arão que enfureceu, a botija de ouro com maná escondido e também as tábuas da aliança. O que isso representa? A botija de ouro com o maná escondido representa a minha e a sua experiência íntima com Deus. Coisas estas que só você e eu podemos saber. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele não contou imediatamente a sua experiência, ele esperou 14 anos para contá-las. Então existem certamente experiências exclusivas suas com Deus que, por enquanto, não merecem ser contadas ou vir a público, virar manchete do Instagram, mas talvez é para a sua experiência pessoal. Amém? Outro aspecto é a vara de Arão que enfureceu, que representa a ressurreição. Então, quando eu adentro ao Santo dos Santos, eu posso ter experiência com a ressurreição. Eu posso ter experiência que, mesmo que os sofrimentos pelos quais nós estamos passando nos trazem consigo a sentença de morte, nós podemos tocar no Santo dos Santos, no nosso espírito, na ressurreição, no Deus que ressuscita os mortos. E as tábuas da lei representam a palavra que traz consigo o amor de Deus. Porque a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e o nosso próximo como a nós mesmos. Vejam, que nível de reconciliação o Senhor está nos proporcionando? De um lado nós temos o ato exterior, onde nós temos a experiência da redenção. Do outro lado nós temos o santo lugar, que mostra a nossa experiência de serviço na vida da igreja. E se você ainda não está listado em algum serviço, se você não está vinculado em algum serviço, essa é uma grande oportunidade. Mas eu queria também fazer chamar a nossa atenção para essa questão do santo lugar. Muitas vezes, eventos são marcados, serviços são agendados e, na última hora, você traz uma desculpa que não pode participar. Oh, irmãos, oh, irmãs, oh, jovens, oh, adolescentes. Nós já somos tão poucos, né? Se um falta no serviço, se um não se dispõe a servir, vai sobrecarregar os outros. Por isso, eu queria te encorajar, neste ambiente do Ministério de Reconciliação, se reconcilie com os serviços, se reconcilie com os irmãos que estão à frente dos serviços, para que você possa ser também, na verdade, você é útil ao Senhor, mas se você se aparta do serviço, o que vai acontecer? A igreja perde, mas você perde muito mais, porque você está deixando de exercitar seus talentos, você está deixando de exercitar seus dons. Então, seja iluminado pelo candelabro, se alimente no pão da presença e busque o Senhor em oração no altar do ouro do incenso. Amém? E volte ao serviço, se envolva, né, mais e mais. Talvez você esteja frustrado porque não tem o tapinha nas costas de algum irmão, mas você tem o tapinha nas costas de Deus quando você faz isso. E esse tapinha nas costas de encorajamento é muito melhor do que do homem. Amém? E aqui nós temos de adentrar no Santo dos Santos, que é a meta do Ministério da Reconciliação. É a gente estar envolvido na nossa íntima comunhão com Deus. E a partir dela, nós então irmos servir no santo lugar e também encorajar outros a pregar o Evangelho, né, para que outros possam ter experiência da nova criação e, consequentemente, entrar ali no ato exterior, crendo no Senhor, na sua redenção. Bom, avançando, nós temos aí também, vale a pena a gente ler Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 20, embora eu tenha recitado, mas vale a pena a gente conferir. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo foi partida, não foi à toa. É para eu e você podermos entrar nesse Santo dos Santos e lá permanecer. Amém? Então, toda vez que você resolve não estar no Santo dos Santos, você está desconsiderando o altíssimo sacrifício que Cristo pagou na cruz para que você tivesse acesso liberado, gratuito ao Santo dos Santos. Amém? Então vamos prosseguir aí na nossa experiência. Temos aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 e 1 Tessalonicenses 5, 23, que mostra a relação entre o nosso ser tripartido com o tabernáculo. Enquanto o tabernáculo tinha 3 cômodos, o ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos, o nosso ser
também tem 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo está associado, é representado pelo átrio exterior, a nossa alma pelo santo lugar e o nosso espírito pelo santo dos santos. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você e eu somos santuário de Deus. Somos o templo, somos o tabernáculo do Senhor. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amado, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito são sagrados para Deus. É o santuário de Deus, é o santuário móvel de Deus nessa terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o nosso ser tripartido, corpo, alma e espírito, se tornam íntegros e irrepreensíveis? Se a gente voltar para a figura do tabernáculo, isso é possível quando nós cremos no Senhor, crendo no seu sacrifício, mas também nos tornamos um sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais inteligente ou racional serviço. Então, quando eu e você ofertamos o nosso corpo para servir a Deus, nós estamos fazendo uso da preservação, da conservação do nosso corpo até a vinda do Senhor. E quando nós servimos no santo lugar, nós estamos dando oportunidade para que a nossa alma, mente e vontade sejam tomados pela palavra que vem do candelabro, pela dieta que vem da mesa e também pelas orações, pela comunhão com Deus por meio do altar do incenso. Ó Senhor Jesus! E o nosso espírito é representado pelo Santo dos Santos. Hoje o Santo dos Santos é o seu espírito, é o meu espírito. Toda vez que invocamos o nome do Senhor, 1 Coríntios 12, 3, diz que nós só podemos dizer Senhor Jesus se for pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Vamos adentrar para esse espírito, adentrar nesse Santo dos Santos para termos mais de Deus. E tem um detalhe ainda que diz respeito às tábuas do tabernáculo. Em Êxodo, capítulo 26, versículo 10, e correlacionado com Efésios, capítulo 2, versículos 21 e 22, nós vemos um ponto importante aqui. Todo ao redor do átrio exterior era formada por tábuas, e essas tábuas tinham uma medida. Vamos lá conferir em Êxodo 26, versículo 10. Diz assim: cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Ora, por que o Senhor não usou um número completo para a questão da largura? Por que ele não usou 1 ou usou 2, mas ele usou 1,5 para mostrar que nós não somos completos em nós mesmos. Nós precisamos dos irmãos para nos completarmos. Veja, talvez o meu serviço pode ir até côvado e meio, mas para completar precisa ir até 3. Então falta o que ainda? Falta um côvado e meio. Então eu posso obter esse côvado e meio talvez com Elias, posso obter talvez com o irmão Francelino, posso obter talvez com o irmão Ricardo, mas se eu não tiver a cooperação deles, ou eu não puder cooperar com eles, fica incompleto o nosso serviço, fica incompleta a obra de Deus. Por isso nós precisamos completar uns aos outros. Um faz uma tarefa, outro se envolve com o outro, as irmãs também da mesma forma. Graças ao Senhor, semana que vem, vamos ter os vídeos diários das irmãs. Vão contribuir com o seu côvado e meio para a edificação diária dos irmãos. Aleluia, isso é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, 21, conforme lemos abaixo, diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, o tabernáculo também é um ambiente de edificação. Somente juntos é que podemos ser edificados. Em Gênesis, nós temos os materiais. Temos a pedra de ônix, temos o ouro e temos o bidélio. Mas na Nova Jerusalém, ou no Apocalipse, nós temos um edifício completo. Ou seja, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor está edificando os seus filhos, está edificando os seus crentes. Então, amados irmãos, vamos dar a nossa contribuição, vamos chegar com o nosso côvado e meio, se mesclar com outro côvado e meio, para então gerarmos o edifício de Deus. Amém?
E por fim, amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa comunhão, onde nós temos o último ponto, que é Cristo ter nos feito justiça de Deus. E aqui nós vamos ler 4 porções para encerrar e concluir a nossa comunhão. A primeira está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que é parte da nossa leitura bíblica e objeto desse estudo, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam, amados irmãos, o Senhor se tornou maldito em nosso lugar, se tornou como pecado em nosso lugar, para fazer de nós justiça de Deus. Como isso foi possível? Ora, a gente não está dizendo que o Senhor experimentou o pecado, que o Senhor pecou, mas ele se tornou maldito. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele clamou ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor falou aquela frase ali no meio da sua crucificação? Porque naquele momento o Pai não via mais o Filho como o Filho de Deus, mas via o seu Filho como o Filho do homem, representando todos os pecadores. Todos aqueles que um dia golpearam o Senhor na cruz, estavam sendo os seus pecados, os nossos pecados, estavam sendo julgados em Cristo. E naquele momento o Pai abandonou o Filho para mostrar que ele agora havia como aquela oferta do Antigo Testamento, que ele era o Cordeiro de Deus, né? João 2,29 diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, indicando que Cristo, talvez é João 1,29, ele tira o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus é aquele que na cruz representou todos os pecadores. E o Pai, com muita dificuldade, teve de julgar-nos em Cristo. Por isso, amados irmãos, ele nos fez justiça. E o que é a justiça? Justiça na Bíblia é comparado a uma veste. Então, em Salmos 45, versículos 13 e 14, diz: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Vejam, precisamos perceber que há 2 tipos de vestimentas aqui. A primeira que levou ela para o interior do palácio, que é recamada de ouro, e a segunda veste que diz: em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. De um lado, a primeira veste levou ela até o interior do palácio, mas por outro lado, a segunda veste dela levou ela até a presença do rei. Isso aqui mostra os 2 aspectos da nossa justificação. Justiça é como veste. Em Isaías diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. Então, em outras palavras, a Bíblia reforça que justiça está relacionada à veste, como lá em Gênesis, quando o homem percebeu que estava nu depois de ter pecado, ele cozeu folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Aquilo foi uma tentativa de, por si próprio, tentar se justificar. Por isso que o Senhor substituiu aquela veste por veste animal, representando Cristo como a nossa justiça. Então aqui, Cristo como a nossa justiça nos leva para o interior do palácio. O que quer dizer? Que o fato de nós termos crido em Cristo, nós fomos justificados. E por termos sido justificados, agora fazemos parte do reino de Deus. Mas o Senhor não quer só nos dar o reino de Deus. Ele quer nos dar uma porção menor que diz respeito ao ambiente dos vencedores, que é o reino dos céus. E aqui diz que a mulher, essa jovem aqui, essa filha do rei, ela foi conduzida à presença do rei já com roupagens bordadas. E bordar, se nós fôssemos o pano que recebe a bordadura, certamente isso exige muito sofrimento do pano. Exige muito sofrimento nosso. Por quê? Porque esse segundo aspecto da justiça é a nossa justiça subjetiva, que é parte da nossa experiência. É quando nós dizemos não para pecar, é quando nós nos apartamos daquilo que não é Deus, que não nos edifica. Isso é a justiça. Por exemplo, programas que não trazem nenhum tipo de contribuição, ou pelo contrário, só trazem perniciosidade para nós devemos apartar. Isso é um ato de justiça, né? Então, consagrar nossos olhos, consagrar nossa mente, nosso falar, né, que só trafegue palavras de edificação, isso é ato de justiça no sentido subjetivo da nossa experiência.
Amém? Então essa segunda veste nos leva à presença do rei, que nós vamos ver aqui, e também nos leva para o galardão. Diz assim: alegremos-nos, exultemos e demonstre-lhe a glória. Demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja então Apocalipse 19, versículos 7 e 8, reforça que a veste, ou linho finíssimo aqui, resplandecente e puro, são os nossos atos de justiça, mostrando que as nossas ações justas diante de Deus é como se nós estivéssemos bordando então nossa veste para nos encontrar com Deus. Amém? E por fim, Mateus capítulo 22, versículos 11 e 14 diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja aqui a figura do escolhido. Que é um escolhido? É alguém que teceu, que bordou as suas vestes nupciais. Aqui está mostrando das bodas do Cordeiro. Para estar nessas bodas do Cordeiro, eu não posso ter só a primeira veste, a justiça de Cristo. Eu preciso ter desenvolvido a justiça de Cristo na minha experiência cristã. Então, amados irmãos, vamos encorajar-nos mutuamente e perceber que o Senhor, Ele deseja trabalhar a sua justiça em nós, no nosso falar, nossa maneira de agir, nossa conduta, nossa lida com os irmãos, nossa lida com os nossos parentes. Agora que nós estamos em casa, né? Temos mais frequentemente contato com os nossos parentes, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, os filhos com os pais, devem aproveitar essa oportunidade para desenvolver a sua justiça. E queria concluir, então, recapitulando esses 5 últimos pontos, mostrando que a nova criação é para a reconciliação, e o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, de não só nós nos reconciliarmos com Deus, mas reconciliar outros com Deus. O Senhor também nos deu o conteúdo da reconciliação, que é a palavra da reconciliação. O Senhor também fez de nós embaixadores de Cristo. Para quê? Para representar o reino dos céus nessa terra. O embaixador, ele tem a finalidade de representar o presidente em todos os seus aspectos, o seu plano, as suas ações. Ele é como presidente em outra nação, é como presidente do seu país em outra nação. E nós somos os embaixadores de Cristo, ou seja, o que Cristo é nos céus, ou o que os céus representam, nós também precisamos representar em todos os ambientes que nós estivermos. E por fim, somos justiça de Deus, porque o Senhor morreu na cruz, ele se tornou maldição, ele o fez pecado por nós, para que nós, de nossa parte, experimentemos a justiça, que é o nosso capital inicial, para então desenvolvermos a justiça subjetiva com as nossas ações. Por isso que lá no Santo dos Santos também tem 4 colunas, sendo que abrindo 3 entradas, a entrada do meio representa Cristo, as outras 2 entradas representam o Pai e o Filho. E aquelas colunas também, além de estarem ali para sustentar os véus, também representam os enviados de Deus, nos convidando para entrar no Santo dos Santos. Seja essa coluna que está ali no Santo dos Santos, convidando outros a entrar no Santo dos Santos. Amém, amados? Deixa o seu like, deixa o seu compartilhar, põe o seu ponto-chave aí, aquilo que você ganhou não só com essa mensagem, mas também com a sua leitura ao longo da semana. Jesus é o nosso Senhor, Lembrando que semana que vem temos uma nova semana, com muitas porções para nós. Vai ser o início da Conferência Geração Santa para os adolescentes e na semana seguinte a Conferência de Jovens. Então devemos acompanhar as programações pelo grupo de WhatsApp da Igreja de Taguatinga, pelos avisos para estar acompanhando tudo que vai acontecer. Então, na terça-feira, certamente daremos mais informações para os irmãos estarem antenados e acompanhando tudo o que se passa. Amém? Ministros da Reconciliação, do Ministério da Reconciliação. Jesus é o Senhor. Amém. Boa noite e bom desfrute, bom início de semana.